Olá! Glória a Deus! Que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Que a paz de Deus, a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre você. O último domingo do ano de 2024. Quantos domingos, quantos sábados, quantos dias nesse ano? 365 oportunidades que nós tivemos de escrever uma nova história, de começar de novo, de realizar aqueles planos que nós fizemos lá em dezembro de 2023. Aquelas promessas, aquilo que nós falamos que a gente ia emagrecer, aprender alguma coisa nova, ler mais, buscar mais a Deus, estar mais próximo de Deus, ter um relacionamento maior com Deus, ser cheio do Espírito Santo, buscar fazer a obra de Deus. Quantas dessas promessas, quantos desses planos nós realizamos? Nós chegamos hoje no final do ano, no último domingo do ano, no dia 29 do ano, e começamos a nos perguntar e fazer uma retrospectiva do nosso ano. Agradecer a Deus pelas oportunidades que nós tivemos de realizar aquilo que nós planejamos. E muitas vezes buscar em Deus o motivo pelo qual nós não conseguimos realizar aquelas coisas que nós deixamos para trás sem fazer. Ainda tem 2 dias, ainda dá para a gente realizar alguma coisa. Mas é interessante, é importante a gente pensar no que nós fizemos esse ano. O que a nossa vida foi transformada, aonde nós permitimos que Deus agisse verdadeiramente na nossa vida e transformasse a nossa casa, o nosso local de trabalho, aonde nós andamos, aonde nós convivemos. Sabe, a palavra de Deus nos diz no livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, a palavra de Deus fala assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a arma que vence o mundo. A nossa fé é aquilo que nos faz confiar em Deus para que a gente consiga realizar os planos que nós fazemos. Agora, juntamente com a nossa fé e por confiar em Deus, é que nós precisamos aprender uma coisa. Os nossos planos, eles são realizados, melhor realizados, de uma forma mais fácil, talvez, quando nós colocamos Deus nos nossos planos. Quando a gente começa a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Quando a gente começa a entender que é Deus que já escreveu a nossa história, os nossos dias, desde o ventre da nossa mãe. Quando a gente entende que é Deus que tem os melhores planos, é Deus que tem os melhores pensamentos. Como diz lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, onde a palavra de Deus diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe uma coisa interessante quando a gente pensa no próximo ano? É interessante quando a gente planeja as coisas e quando a gente chega em Deus e fala: Deus, o que o Senhor deseja que eu faça, que eu realize nesse novo ano que vem?
Sabe por quê? Porque Deus já está lá. Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Para Deus não existe tempo. Deus, ele está no futuro como ele está no passado, como ele está no presente. Como diz um pregador importante, Deus, ele enxerga além da curva. Deus, ele enxerga do outro lado, aonde a gente não enxerga, aonde a nossa visão não alcança. Deus já está no ano que vem. Ele já sabe o que vai acontecer. E ele tem toda a condição, todo o poder e a autoridade de nos dizer quais são os planos que ele quer que a gente realize, por onde ele quer que a gente passe, qual o caminho ele quer que a gente siga. Se nós agora, no final desse ano, tirarmos um tempo para nos prostrar, nos ajoelhar diante de Deus e pedir para Ele nos mostrar os melhores planos, os melhores caminhos para o ano que vem, se nós incluirmos Deus nos nossos planos, nos nossos desejos, com certeza, o ano que vem nós seremos mais bem-sucedidos do que nesse ano. Principalmente se os nossos planos incluírem o crescimento da palavra de Deus, a propagação da palavra de Deus, o crescimento do reino de Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara, ela diz assim, que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Nós pedimos apenas para o nosso próprio deleite, para aquilo que nós queremos, para satisfazer a nossa própria vontade. E Deus, ele não vê só a nossa vontade. Ele derrama bênção sobre nós para que o seu reino seja edificado, para que o seu reino seja ajudado, para que as pessoas que estão ao nosso redor sejam edificadas e levadas a Deus. Para que as bênçãos derramadas sobre a nossa vida, e quando nós damos destinação correta para essas bênçãos, sirvam de testemunho do agir de Deus na nossa vida. Olha só o que diz no Salmo, no capítulo 37, versículos 4 e 5, a palavra de Deus fala assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Em outra versão, ele fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quando nós nos agradamos de Deus, quando nós nos agradamos das coisas de Deus, quando nós nos agradamos dos princípios da palavra de Deus e procuramos viver aquilo que Deus tem para nós, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Sabe por quê? Porque quando nós estamos andando nos princípios da palavra de Deus, a nossa vontade se alinha com a vontade dEle. Os desejos do nosso coração se tornam o desejo do coração dEle. É como Davi foi, como Davi vivia. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele amava o que Deus ama. Porque os desejos dele eram os desejos do coração de Deus. Davi, ele teve um nível de intimidade, de relacionamento com Deus tão grande, que ele sabia o que Deus desejava para a vida dele. Davi conseguiu enxergar a vontade de Deus, os planos de Deus para a vida dele. Errou muito, sim. Adulterou, assassinou, matou muita gente nos exércitos, nas guerras, nas batalhas.
Mas no final das contas, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Quando nós aprendemos a discernir, a entender, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos leve a fazer a vontade de Deus, nós também somos chamados como homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Nós também somos chamados como aqueles que cumprem a palavra de Deus, que cumprem os planos de Deus para a nossa vida. Quando a gente se coloca na posição de chegar diante de Deus e falar, Pai, que se cumpra em mim a tua vontade, não a minha. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, exatamente como nós oramos na oração modelo, na oração do Pai Nosso. Nós começamos a entrar num nível de intimidade com Deus, aonde Ele nos diz o que Ele quer para a nossa vida. Aonde o Espírito Santo nos leva a conhecer o coração do Pai, a conhecer a vontade do Pai. Então os nossos planos passam a ser os planos de Deus. Os nossos desejos passam a ser os desejos de Deus. Será que no ano que vem, esse novo ano que vai chegar, na nossa lista de desejos e de planos e de desejos para o ano que vem, será que nós estamos colocando aquilo que Deus tem para nós? Será que no primeiro lugar da lista do ano que vem nós estamos colocando assim, buscar a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas? Me encher diariamente do Espírito Santo? Buscar um relacionamento verdadeiro e íntimo com meu Pai? Porque se esses forem os primeiros desejos do seu coração, com certeza, Deus vai satisfazer os seus planos. Deus vai conceder os seus desejos, os meus desejos. Olha só o que diz no livro de Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9. A palavra de Deus, ela nos diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus caminhos não são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os planos que Deus tem para a nossa vida são muito melhores. A vontade de Deus para a nossa vida é muito melhor. O que você está desejando para o ano que vem? Qual o desejo do seu coração, principalmente na área espiritual? É lógico que nós temos desejos na área familiar, na área profissional, na área financeira. Mas qual é o seu desejo, principalmente na área espiritual? Eu acredito que Deus, ele fique ansioso. Desculpa, isso é um achismo meu. Deus, ele deve ficar ansioso para os nossos planejamentos. Ele deve olhar para nós e deve pensar assim, poxa, será que ele vai colocar os meus planos em primeiro lugar? Será que ele vai me dar lugar para que eu haja na vida dele, para que eu faça na vida dele aquilo que ele deseja? Será que ele vai me buscar em primeiro lugar e permitir que eu satisfaça os desejos do coração dele? Eu quero abençoar, eu quero satisfazer os desejos do coração dele. Será que ele vai me buscar? E quando nós conseguimos chegar nesse ponto de intimidade com Deus, de buscar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, como Senhor, como Rei, dominando todas as áreas da nossa vida, entregando a Ele o nosso tudo. Você sabe o que ele faz?
Ele derrama sobre nós o tudo dele. É, ele derrama sobre nós o tudo dele. Aquilo que é o melhor de Deus, ele derrama sobre nós quando nós nos colocamos diante dele. Quando a gente busca ele em primeiro lugar. Quando a gente coloca ele no topo da nossa lista de desejos. Quando nós entregamos o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, ele derrama sobre nós o tudo dele. O melhor dele que ele já nos deu, Jesus, o seu Filho, que morreu por nós para nos salvar e ressuscitou. Está sentado à direita do Pai, nos defendendo como um bom advogado, intercedendo por nós. Permita nesse final de ano que Deus olhe para você e queira derramar sobre você o tudo dele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus no ano que vem, no final desse ano e a partir do ano que vem. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai ver. Você vai ver como Deus é maravilhoso, você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer. Você vai ver se realizar todos os desejos, todos os seus planos, todos os seus sonhos, de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Permita que Deus te leve a um ano novo cheio de glória, cheio de graça, com muito problema, com muita tribulação, com muita luta, mas com muita vitória. Sabe por quê? Porque é Deus que vai batalhar a nossa guerra. É Deus que vai batalhar as nossas guerras, as nossas batalhas. É Deus que vai estar adiante de nós. Se nós colocarmos Deus em tudo aquilo que nós fazemos, sabe, ele vai guerrear, ele vai batalhar, ele vai brigar, ele vai nos sustentar, porque ele é o nosso Pai. E ele vai olhar para nós e vai ver que nós estamos buscando ele em primeiro lugar. Ele vai olhar para nós e vai ver que o nosso coração está cheio do Espírito Santo, está cheio da presença de Deus e deseja cada vez mais a Deus. Busque Deus em primeiro lugar. Quando você for fazer a sua lista de desejos para o ano que vem, coloque Deus em primeiro lugar. Permita que Deus fale para você o que Ele quer que você faça. Permita que o Espírito Santo te guie, te leve até a vontade do Pai. Sabe, que esse ano novo seja um ano diferente, seja um ano de busca da palavra de Deus, seja um ano de busca da presença de Deus, seja um ano em que nós vamos procurar praticar a palavra de Deus. Não apenas saber, não apenas conhecer, não apenas ter dezenas e dezenas de versículos bíblicos decorados, aonde nós sabemos o capítulo, o versículo, aonde ele está, não. Que nós possamos viver a palavra de Deus nesse novo ano. Que nós possamos viver o plano de Deus para a nossa vida nesse novo ano. Que nós possamos fazer que as coisas de Deus sejam prioridade para nós. Não o nosso enriquecimento, não a nossa fama, o nosso poder, não. Mas a vontade de Deus, seja ela qual for. Seja ela qual for.
No livro de Salmo, no capítulo 139, no versículo 16, tem um versículo que eu acho que fala muito sobre o que Deus faz na nossa vida. E todas as vezes que nós vamos começar algo novo, eu me lembro desse versículo. A palavra de Deus no Salmo 139, versículo 16, ela fala assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus já tem a nossa história escrita. É isso que a palavra de Deus nos diz. Deus já tem os nossos dias escritos. Só que para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos desejar, permitir que essa vontade se cumpra em nós. Nós precisamos permitir que Deus faça na nossa vida aquilo que Ele já determinou para nós. Nós precisamos permitir que Deus cumpra em nós o que Ele já escreveu a nosso respeito. Aquilo que Ele já planejou, aquilo que Ele já tem preparado e pronto para nós. O problema é que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio e que muitas vezes nos leva a querer fazer a nossa própria vontade, porque nós nos achamos muito bons. Nós achamos que sabemos aquilo que é bom para nós. Nós achamos que sabemos tudo aquilo que nós temos e precisamos fazer. Sabe por que nós achamos isso? Por causa de uma coisa chamada pecado original, que é o pecado da rebeldia. É o pecado que se consumou quando nós achamos que poderíamos viver independentes de Deus. Que poderíamos viver sem a ação de Deus sobre a nossa vida. Foi o que Lúcifer fez e se transformou em Satanás. A rebeldia de Lúcifer fez com que ele caísse. O pensamento de Lúcifer de que ele poderia ser igual a Deus, ele poderia fazer aquilo que Deus faz, ele poderia fazer a sua própria vontade, esse engano fez com que chegasse até nós e que a gente carregasse no nosso DNA a rebeldia, o pecado original contra Deus. Mas nós precisamos nos arrepender desse pecado e entregar para Deus a nossa vontade, os nossos planos, a nossa vida. Colocar diante de Deus e dizer a Ele: Senhor, eu não tenho condição de viver sem Ti, eu não tenho condição de fazer nada sem Ti, a minha vida não existe sem Ti. E eu quero, Pai, que nesse ano novo, o Senhor esteja adiante de mim, como aquela coluna de fogo que ia por trás do povo de Israel à noite, esquentando e iluminando o povo, e a nuvem que ia adiante, protegendo o povo do sol. Daquele mesmo jeito, nós precisamos desejar que Deus vá na nossa frente e que a gente siga Ele durante todo o ano de 2025, que a gente siga Ele, que a gente esteja com Ele adiante de nós, fazendo a sua vontade, não a nossa. Que essa palavra venha nos trazer à mente a necessidade de botar Deus adiante de todas as coisas, de todos os nossos propósitos, de todas as nossas vontades, para que a vontade dele seja feita e não a nossa.
que nós possamos incluir Deus nos nossos planejamentos, que nós possamos incluir Deus na nossa lista de desejos para o ano que vem, colocando Deus em primeiro lugar. E que esse novo ano seja abençoado, que esse novo ano seja um ano de vitória, de prosperidade, um ano de portas abertas, um ano de saúde, de restauração. Um ano em que a vontade de Deus será feita na nossa vida, em nome de Jesus e para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Um feliz ano novo para você. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a fazer com que a palavra de Deus seja propagada, seja proclamada. Nos ajude a espalhar a semente da palavra de Deus em todo tipo de terreno, até os confins da internet. É para isso que eu peço para você o seu like, é para isso que eu peço para você a assinatura do nosso canal. Para que a nossa palavra, os nossos vídeos sejam mandados, distribuídos para muito mais pessoas na internet. E que essa palavra sirva de semente para as pessoas. Você pode ser um missionário de Deus. Você pode pegar o link dessa palavra e enviar para todos os seus contatos, postar nas suas redes sociais. Fazer com que essa palavra chegue a muito mais pessoas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você vá, por onde quer que você passe, aonde você estiver, seja você uma bênção. Leve, propague, proclame a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você. Feliz Ano Novo! E até o próximo vídeo!